Sejam muito bem-vindas, mais uma das nossas aulas semanais, que eu chamo de sessão experimental da Mentoria Colmeia, que é a nossa metodologia para desenvolver o negócio da confeiteira. Então, por aqui a gente sempre vai falar sobre negócios, sempre vai falar sobre alavancar o faturamento de vocês, sempre falando sobre as estratégias de vendas, as coisas que, os desafios, né, da empresária da confeitaria. E agora a gente está aqui nessa aula especial de Dia dos Pais, que é esse tema que, com certeza, já deve estar aí coçando aí para vocês, né? Essa semana nós temos aqui uma oportunidade muito boa de gerar um pico de vendas na semana, que é o Dia dos Avós. Inclusive, eu quero saber como que vocês estão em relação ao Dia dos Avós. Eu sei que tem algumas alunas que fizeram aí as campanhas, que estão indo muito bem, que fizeram bem. A Rê, né, mesmo falou que foi a Rê Atier, que foi a primeira vez que fez Dia dos Avós e foi muito bem. Então, quero saber de vocês como é que foi essa data. Quem está trabalhando essa data? As meninas novas, vocês estão trabalhando essa data especial aí de Dia dos Avós? Deixa eu só fechar a porta aqui um pouquinho. Pode ficar em cima. Desculpa aí, gente. Encerrei as encomendas ontem. Eu não trabalhei Dia dos Avós esse ano. São escolhas também, né, Laís? A gente não precisa fazer todas as datas, mas é bom a gente sempre estar atento para aproveitar essas datas como pico de vendas. E o Dia dos Avós é uma data interessante porque aproveita férias, né? Aproveita férias, criança está em casa, tem a oportunidade, inclusive, de estar ali com os avós. Então, tem um apelo, então é bacana. Acho que a Jane está perguntando quando é o Dia dos Avós. Agora, sexta-feira, dia 26 de julho. Né? Então, assim, é uma data bacana e é uma oportunidade de negócio. E a nossa próxima data, que vem agora, vai ser Dia dos Pais. Como vocês sabem, a galera que já está acostumada comigo, tem muita gente que está aqui que participou ano passado da nossa aula do Dia dos Pais, né? Então, como que eu quero construir essas datas para a gente pensar juntas aqui? Vamos falar, primeira etapa, na questão da gente pensar na definição de produtos, em sabores, em apresentação. Eu quero que seja uma aula interativa, eu quero troca com vocês, para poder, inclusive, ajudar vocês nas ideias do que vocês vão trazer. Vamos falar sobre essa montagem de um cardápio estratégico para vocês trazerem para a campanha de vocês. E vamos falar em relação à questão também da divulgação da campanha, o que vocês podem fazer. Então, vamos pensando nessa questão aqui. Antes, eu quero trazer para vocês uns dados de pesquisa. O ano passado eu trouxe esses dados, muitas pessoas se surpreenderam com esses dados, e esse ano eu fui buscar novamente mais informações para ver o que mudou, se mudou do ano passado para cá. E ando fazendo até uma análise dos dados anteriores, de 2023, eu percebi algumas variaçõezinhas, alguma propensão maior a consumo, mas não mudou tanto, não, em termos de contextualização. Então, vamos trazer esses dados aqui para vocês. Aqui, ó, eu peguei e fiz uma pesquisa, primeiramente, como que o brasileiro se comporta nessa data. Gente, outra coisa, assim, não tirei nada do sovaco, tá? Eu tirei isso daqui de fonte de pesquisa do Globo.com, que tinha uma pesquisa sobre o Dia dos Pais, tá? Não é nada de invenção da minha cabeça, não. Então, isso daqui é baseado em dados que eles trouxeram. Então, assim, como que o brasileiro se comporta nessa data? Tudo essas coisas aqui,
essas informações são importantes porque elas ajudam a gente pensar na nossa construção de oferta. Então, por exemplo, assim, olha que interessante, quando ele fala aqui que 30% dos entrevistados, eles falaram que vão até a casa do pai. 28% vai preparar uma refeição especial em casa. 19% vai fazer um passeio fora de casa. Então, se a gente pega esses dois primeiros dados aqui, ele já soma 58%. Então, olha que interessante para a galera que trabalha com sobremesa. Então, muitas vezes a gente está pensando nessa data em termos de pensar presente, mas é uma data que você pode ter uma grande oportunidade ali em relação a servir algo para esse almoço ou para esse encontro de família, que seja um lanche, alguma coisa. Então, assim, vocês, não sei se algumas de vocês já tinham parado para pensar em relação a isso, mas é algo que a gente começa a analisar para poder construir o tipo de oferta que a gente vai fazer. E aqui, ó, você veja, isso aqui está 58%. E o restante desses 42%, ele está distribuído aqui em outras situações que são bem aleatórias, que já não dizem muito a coisas que a gente pode aproveitar, não é mesmo? Então, a gente foca nesses dados aqui de cima, primeiramente. Olha aqui, e dentre essas mesmas pessoas que responderam a essa pesquisa, olha que interessante, 60%, 67% vão presentear pais, 26% também vão presentear esposo e namorado. Então, muitas vezes, é como agora essa semana, semana passada a gente estava falando sobre Dia dos Avós e tudo mais. Então, às vezes as pessoas pensam no óbvio. Ah, eu vou presentear o meu avô, vou presentear minha avó. Ah, mas às vezes já morreu, tal, não sei o quê. E teve uma aluna que trouxe a situação. Não, vamos mudar a narrativa. Você vai comprar um presente para presentear o avô dos seus filhos, a avó dos seus filhos. Então, veja bem, se aqui tem essa intenção de presentear sogros, os seus, às vezes, avós que têm filhos que são pais, né? Então, veja bem essa condições, avós, amigos. Então, olha a possibilidade como aumenta de não ser simplesmente o óbvio, vou presentear o meu pai. Vocês já tinham parado para pensar deste ponto de vista? Para usar essas narrativas na hora que vocês fossem fazer suas vendas? Porque às vezes a gente não pensa, a gente só está pensando ali no óbvio, né? E a gente, principalmente a confeiteira, atende muita mulher. Então a gente tem que pensar nessas narrativas de despertar essa intenção das mulheres irem em busca de presente, não só no óbvio, no pai. Comprar para o pai, é comprar para o esposo, às vezes um namorado que também tem filho, o sogro, né? Ou até os pais, até os amigos que foram pais recentemente. Então, exatamente, as avós presenteando os seus filhos, que são pais. Então, olha como aumenta a fatia que a gente pode estender a questão dos presentes. E aqui tem esses outros dados que eles fazem essa comparação, e eu achei interessante porque mudou muito pouco em relação ao que eu vi o ano passado.
E mudou algumas coisas aqui de lugar, o que as pessoas pretendem comprar de presente e o que os pais querem ganhar. A parte aqui, ó, você veja, cestaria de café da manhã e chocolates e doces e cafés da manhã, elas ainda figuram como praticamente os últimos das listas. São opções de presentes, mas são opções do que querem ganhar. Então, ou seja, quando a gente pensa em concorrência, nós não estamos concorrendo muitas vezes com a confeiteira. Nós estamos concorrendo com uma série de outras coisas de um grande comércio que está sendo ali alimentado para venda dos pais. Então, por isso mesmo, a gente tem que realmente fazer algo muito especial para que seja relevante e gere esse impulso de compra nas pessoas que vão querer presentear. E muitas vezes isso pode criar a questão de um complemento do presente e não necessariamente um presente efetivo. Vocês conseguem compreender a como vai mudando a nossa percepção de como a gente pensar numa oferta para o nosso cliente? Para ofertar para as mulheres, nossas clientes? A Jane Flávia está falando que bacana você trazer essas informações, né? Porque, assim, a gente precisa olhar para dentro do mercado, o que acontece, para a gente começar a ir mudando as chaves de análise da gente. Porque quando vocês pensam em fazer campanhas, o que vocês fazem no óbvio? Vocês vão ver o que a confeitaria, de modo geral, está fazendo. Então, isso acaba limitando a tua percepção de oferta. Então, tá virando umas chaves aí na cabeça de vocês em relação a isso? Aí, olha só que é outra coisa, outro dado que essa pesquisa trouxe também, coisas que não mudou muito do ano passado para cá. O tipo de presente conforme a faixa etária. Olha que interessante. Quando é pai de criança, olha só o tipo de presente. Quando é pai de adolescente, olha como já muda. Quando é pai de adulto, olha como muda mais ainda. Agora, esses pais tudo querendo telefone, né? Que coisa, gente. De criança, ele vai para terceiro lugar. Então, olha como é interessante isso, às vezes a gente pensar até do ponto de vista de, por exemplo, assim, cara, vou fazer uma collab com alguma loja, vou fazer, vou criar um combo com algum produto e tudo mais, você começar a perceber onde que você pode entrar aqui em relação a essa diferença, né? De público. Então, eu tenho muitas alunas que estão aqui nessa categoria, nessa parte de pai de criança, né? Porque muitas trabalham com festa infantil, então está muito aqui. Mas se você for pegar dentro da categoria de pai de adulto, porque aí já entra, por exemplo, os avós, você pode fazer essa análise aqui também. Exatamente. Pai de adulto não chega nem perto dos doces. Mas aí é o seguinte: você tem, por exemplo, assim, olha que interessante isso daqui: perfumes, perfumes, perfumes. Quantas revendedoras, por exemplo, de Natura que tem por aí, que tem perfumes, estou citando a Natura, né, porque tem perfumes interessantes, né, e bons, de uma qualidade bacana, que então, por exemplo, assim, porra, você poderia fazer uma collab interessante com alguma colega que revende Natura e fazer um combo, criando os teus produtos junto com uma caixa bacana que tem ali algo que você pode incluir. Então, é algo que, por exemplo, assim, você poderia ir nessa pegada.
Ou Boticário, tem gente que revende Boticário, por exemplo. Vamos colocar lá. Gente, eu vou dar um chute aqui, um chutão, tá? Porque eu não conheço com profundidade os produtos de nenhuma dessas linhas. Mas vamos dizer assim, há muito tempo atrás, eu me lembro que existia um perfume, eu acho que era do Boticário, que era por exemplo, assim, um Malbec. E então, assim, vamos dizer assim, você cria pensando, inspirado ali no Malbec, você cria algo complementar nessa pegada ali do vinho tal, e cria um combo interessante, sabe? Então, assim, estou dando um chutão aqui, mas assim, já simplesmente para ir abrindo a ideia de vocês em relação a isso, a coisas que vocês às vezes não pensam, que passam despercebidas, que vocês poderiam pensar nesse negócio. Vamos pegar um exemplo. Olha a Granado mesmo, né, gente? A Granado fez uma linha de sorvetes inspiradas nas suas essências. Então, cara, se eu posso pegar, desculpa, a tosse ainda está terrível. Se eu posso pegar, transformar aromas em inspiração para sorvete, por que eu não posso pegar, de repente, aromas e transformar em inspiração para trufas, por exemplo, para biscoitos especiais, para recheio de um bolo? Vocês estão entendendo? Então, a gente vai fazendo esses, vamos colocar assim, fazendo essas conversas entre vários setores para a gente pensar um pouco diferente. Captaram a parada aqui? E aqui, gente, isso daqui está igualzinho, ainda não mudou nada em relação ao ano passado, são os mesmos dados do ano passado. Então, o que, que a gente percebe? Loja física está bombando com 71% das intenções de compra nas lojas físicas, e aí a gente percebe aqui uma diferença entre as classes econômicas, socioeconômica, em relação à compra em loja de rua e loja de shopping. Ah, Josi, mas por que isso daqui é interessante para eu saber? Por quê? Porque você começa a entender o tipo de hábito de consumo, que é, mais uma vez, é aquela coisa de como que quem são os meus concorrentes, que é, mais uma vez, eu te repito, o teu concorrente nesse tipo de data não é somente outra confeiteira. É tudo isso aqui que você está lidando. Então, isso daqui tudo vai estar massivamente fazendo o quê? Anúncio, chamando as pessoas para trabalho, para as suas lojas, para as suas coisas. Agora, me fale aqui vocês. Será que dá para trabalhar uma data dessa e ter resultado se eu não trabalhar anúncio? Onde eu vou ter um mar de concorrente ali anunciando e disputando a atenção? Vocês conseguem perceber que analisar cada ponto disso daqui vai te levando em outra camada de pensamento em relação às campanhas que vocês fazem, que muitas vezes vocês nem pensam, nem passa pela cabeça? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa acha assim que simplesmente, organicamente, eu postando ali no Instagram vai dar certo. Tem gente que mal e mal posta, se imagina se não fizer anúncio. Entendeu? Então, são outras coisas que a gente precisa analisar. E outra coisa que aqui eu peguei esses dados, olha só, é recente, gente, de 2 dias atrás. Isso daqui, ó, Dia dos Pais deve movimentar 7,7 bilhões em 2024. Então, em relação ao ano passado, já houve um aumento de projeção de faturamento, que é 4,7%. Ou seja, é uma data que ela está com uma projeção melhor do que o ano passado. Então, muita gente que às vezes fala, porque o comércio está parado, porque não sei o quê, porque está pior do que o ano passado. Os números não apontam isso.
Então, é aquela velha história. Às vezes, não é que a campanha, não é que o comércio esteja ruim, às vezes a tua campanha que é ruim. Então, isso que tem que pensar. Então, você fazer as coisas com antecedência e com organização nesse ponto de vista, isso pode te ajudar a fazer um negócio mais redondinho. Vocês concordam comigo? Então, feito essa análise prévia aqui do que a gente pensou em termos de pesquisa, em termos de análise de mercado, isso já deu para pensar e a cabeça se movimentar de uma forma um pouquinho diferente de quando vocês entraram aqui comigo, há 20 minutos atrás? Me respondam aí. Ela está respondendo, com certeza. Eu quero saber mais, hein, gente? Eu quero interagir com vocês, não quero ficar aqui falando sozinha, não. Não sou a dona da razão, estou trazendo os dados aqui, mas é importante a gente ir dialogando sempre. Então, assim, agora, o que é importante que a gente tem que analisar? Peraí, deixa eu fechar os microfones abertos aqui. Que a gente tem que analisar quando a gente vai pensar data a data. A primeira coisa é identificação do perfil do cliente que a gente tem. Entenda o seguinte: o perfil do cliente que a gente tem não necessariamente que é o perfil do pai, é o perfil das clientes que a gente tem e que vão comprar para presentear. Vocês estão entendendo? Ou vocês estavam pensando no perfil do homem? Porque o que vocês têm que pensar é o seguinte: quem que vai comprar para presentear e não o presenteado, somente o presenteado. Lógico que tem que agradar o presenteado, mas o primeiro momento, quem a gente tem que agradar é quem é o público que vai comprar. Exatamente, no perfil de quem compra, são as mulheres que vão comprar. Ou seja, como é a minha cliente? O que ela gosta? Porque, gente, pensa vocês como consumidora. Vocês como consumidora. Vamos pensar aqui. Vou comprar um presente para os meus filhos, dar para o pai deles. Cara, vocês vão comprar um troço que vocês não gostam? Lógico que, tipo assim, tem que ter a ver com a pessoa, mas você não vai comprar algo que você não gosta, algo que você não se identifique. E isso começa desde o produto até a embalagem. Vocês concordam comigo? Pensem vocês como consumidora. Vocês vão numa loja que vocês não se identificam só porque você vai, de repente, mudar e vai comprar um presente para alguém? Não, você vai comprar o presente para alguém dentro do radar das lojas que você se identifica. Então, o primeiro ponto aqui é olhar o perfil da tua cliente. Lembra ali, ó, por exemplo, assim, se eu vou olhar o perfil da minha cliente, se eu tenho ali um núcleo onde a maioria é mãe de criança, então eu tenho que me preparar para presentes para esse pai de criança. Não que eu não possa ter um outro ali que vai servir para presentear o avô e tudo mais, mas o foco no nosso cliente, que é o principal. Outra coisa, sabores que combinam com a data. Então, assim, o que é a questão de sabores que combinam com a data? Sabores que tenham a ver com esse universo. Então, quando a gente fala na questão de mãe, a gente pensa em algo floral, a gente pensa em algo até voltado para
frutas delicadas e tudo mais. Vocês não concordam comigo que tem essa pegada? Aí, por exemplo, assim, quando a gente pensa em Dia dos Namorados, a gente já não pensa automaticamente em coisas que sejam, por exemplo, vermelha, ligada à paixão, chocolatuda, que tem esse apelo da indulgência e tudo mais. Então, quando a gente também pensa em Dia dos Pais, a gente tem que pensar nessa linha de sabores que combinam mais, que tenham mais a ver com um paladar masculino, apesar de que não é regra. Essa semana mesmo estava rolando um papo lá dentro da colmeia, que a gente estava falando que tem um monte de pai formiga. O meu pai era formiga, meu pai dormia com uma caixa de bis embaixo do travesseiro, gente. Tem noção do negócio desse? Um velho atracado no bis que pegava escondido, a gente enfiava embaixo do travesseiro, entendeu? Então, assim, desse naipe, entendeu? Então, assim, mas, via de regra, esses não são os pais comuns. Geralmente são sabores, assim, o paladar masculino, ele tem a tendência de um chocolate com menos açúcar, ele tem a tendência de sabores mais, vamos dizer assim, mais intensos. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Aí, outra questão do tipo de produto. Produtos individuais ou combos. De acordo com o perfil da minha cliente, o que ela quer dar, o que será que faz sentido para essa minha cliente? Às vezes é uma cliente que é super afim, tipo assim, ela vai ter o presente dela lá, mas ela, de repente, ela quer um produto legal, assim, por exemplo, um combo café da manhã, porque a família vai compartilhar, vai estar ali junto. Ou às vezes ela quer o café da manhã que ela vai compartilhar com os filhos e o pai dessas crianças, e de repente ela quer uma sobremesa para levar na casa do sogro, na casa da sogra, né? do pai, que seja, para a sobremesa. Então, vocês estão vendo que não necessariamente que às vezes você vai vender um único produto para as mesmas. Para a mesma família. Você pode vender mais de uma sugestão para a mesma família. Então, é aí que vai abrindo esse leque de possibilidades. Quando a gente começa a olhar dentro de um contexto mais amplo de percepção e construção de como funciona a vida desse nosso cliente. Está fazendo sentido para vocês? Vocês acham que eu estou viajando muito quando eu penso nessa composição assim de estrutura, de família, entendeu? Eu estou olhando como que é o comportamento. E a venda, ela é muito baseada nisso, gente, comportamento humano. E comportamentos de consumo são muito diferentes de famílias para família, de camada social para camada social. E por isso que a gente tem que ter muita clareza de quem é o público que eu atendo. Então, vamos lá agora, pensando aqui, nós vamos pensar em cada camada aqui, ó. Pelo perfil do cliente. O que a gente deve pensar? Isso daqui é uma coisa que talvez vocês não tenham hábito de fazer, mas é um negócio legal. Sabe? Pega ali as suas melhores clientes. Sabe aquelas clientes íntimas que compram sempre, que você já estabeleceu uma relação de amizade? Começa a fazer uma pesquisa com elas, que perguntando diretamente, fulano, olha só, estou desenvolvendo meu cardápio aqui do Dia dos Pais, tal, e pensando aqui nos meus melhores clientes, eu preciso de uma ajuda sua. Se você fosse presentear com algo meu, você acha que o seu marido, ou seu irmão, seu cunhado, seu pai, eles gostariam desse sabor? O que você acha que eles gostariam? Pergunta, gente, diretamente. Talvez você vai se surpreender em relação a essas perguntas. Isso aqui é uma coisa interessante.
você fazer. E quantas vezes, às vezes, quando a gente fala em pesquisa, às vezes é uma conversa, uma boa ali com essa clientela. E isso é uma amostragem legal, assim, para você poder começar a entender um pouquinho. Começar a avaliar pedidos, por exemplo, assim, vamos dizer que você é uma confeiteira que você já teve outras experiências de Dia dos Pais, ou você já teve outras experiências em datas comemorativas. Começa a dar uma olhada o que sai nesses períodos. Eu acho, teve aqui, acho que foi a Ju que colocou aqui, não tenho certeza. Que ela falou assim: não fazer de repente a torta cookie, que foi um sucesso no Dia das Mães. Olha só, ela tem um parâmetro já de um tipo de sobremesa que ela ofertou numa data comemorativa que foi sucesso com a clientela dela. Então, por que não repetir? Repetir com uma outra proposta de sabor, talvez, sabe? Então, assim, que pode atender também, que aí é pensando nisso, no coletivo. Essas famílias têm hábito de consumo para sobremesa. E isso é uma legal. Entendeu? Então, outra coisa, observação nas redes sociais é a questão de comportamento de consumo, inclusive, dos nossos clientes. Que é uma coisa que eu falo sempre aqui para vocês, e às vezes vocês não prestam atenção. Quais são os restaurantes que os clientes de vocês frequentam, as cafeterias, os lugares? Por quê? Porque hoje a gente pode entrar até em cardápios online e a gente dá uma olhada no que rola ali. Se essa pessoa frequenta determinado lugar, peraí, deixa eu ver a carta de sobremesas desse lugar, o que, que tem lá? E isso pode dar pista para você. Vocês estão entendendo? Essa segmentação dos clientes, esse nome não deveria nem ter colocado esse termo aqui, mas nada mais é do que o que é a segmentação do cliente? É aquilo que eu falei para vocês. Qual que é o perfil? Lembra? Pai de adolescente, pai de adulto, pai de criança? Como que é? Como que é estratificado isso aqui? Dentro da maior parte da minha clientela. Entendeu? E ali, com esses dados, você pode criar o perfil desse cliente ideal específico presenteado nesse caso aqui, nessa situação aqui, e traçar, tipo assim, cara, o meu pai ideal para ser presenteado vai ser esse, porque em cima disso você cria uma narrativa para a venda dos seus produtos. Ficou claro isso daqui ou está muito bagunçado na cabeça? Mas vocês começaram a entender, nada mais é do que assim a gente buscar informações para a gente traçar, antes de mais nada de sair pensando em produto, a gente traçar o perfil desse pai que eu quero presentear. Tá entendido isso? Então, isso tudo vai trazendo clareza para a gente, como se fossem camadinhas na construção dessas etapas, desse pensamento de campanha, tá? Aí, vamos começar a pensar aqui em sabores que combinam com essa data. Gente, sinto muito quem participou da aula do ano passado, mas a gente não vai mudar muito, não tem muita novidade, não. Essa galera masculina é meio óbvia, então a gente não consegue mudar muito, não. Então, assim, se a gente pensar em termos de sabores, a gente tem, por exemplo, chocolate amargo ou meio amargo, a gente, né, que são assim, esses sabores mais intensos, e isso dá um quê também de sofisticação. Então, conforme o perfil do cliente que você está atendendo, isso faz sentido. Caramelo salgado é algo que combina super, né? Porque essa questão do sal, ele quebra aquele dulçor excessivo, então, e ele
combina super. Ele, por exemplo, assim, algo como aqui, com chocolate meio amargo e o caramelo salgado, é algo que combina super. É algo que dá um match muito bom. A gente pensar nas outras combinações alcoólicas, né? Desde, por exemplo, assim, baunilha com bourbon, que é o whisky. Então, você pode pensar nessas questões de, de combinar algo mais suave, como a baunilha, e trazer, por exemplo, uma dose de uísque numa ganache, alguma coisa assim. E de um modo geral, né? Licor, cachaça, vinho do Porto, cervejas mais intensas. Então, tudo isso ajuda nessa questão mais intensa. Por exemplo, assim, ó, tem a Laís ali que falou que trabalha com brigadeiros. Então, Laís, por exemplo, você fazer uma caixa de especialidades, por exemplo, com alcoólicos, por exemplo, tem um sabor, tem um brigadeiro de baunilha, você pode fazer um baunilha com um toque de whisky. Você pode incluir um outro, por exemplo, um brigadeiro de caipirinha. Você pode trazer um caramelo salgado. Você pode fazer um café. Vocês estão entendendo? Vocês podem trabalhar isso, às vezes, ao mesmo tempo. Então, vai também trazendo, e é uma coisa assim, super requintada. E aí você pensa, quando você pensa, até em termos de embalagem, você imagina uma caixa mais escura, com um laço preto bacana. Olha que sofisticado que ficaria uma caixa dessa com esses sabores especiais. Entendeu? Então, assim, isso tudo vai colocando essas coisas num outro patamar. Então, por exemplo, assim, uma caixa dessa seria um presente bacana, inclusive, por exemplo, para um pai mais jovem. Então, assim, olha o universo de vocês. O pai de criança pequeno seria um troço legal, hein? Tá surgindo ideias aí para a composição desses sabores, gente? Do que vocês podem oferecer? Ó, nozes e amêndoas é algo que combina super, que pode mesclar tudo isso. A questão dos cafés, né? Então, isso também é interessante. E essa parte do café, a gente pode pensar até em combos especiais. A gente pode pensar, inclusive, em presentes, por exemplo, assim, cara, vou fazer uma caixa super mega elaborada, vou incluir nessa caixa uma prensa francesa. Tá vendo? É um produto complementar. Então, que torna isso daqui. Leia, quer voltar o slide anterior, desse daqui dos alcoólicos? Dá um print aí. Gente, eu ainda estou gripada, tem horas que eu estou surda, 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 pelo amor de Jesus. É igual agora, nesse momento, tá tudo trancado, igual quando a gente está dentro do avião, anterior a esse, tá? Deixa eu tô voltando aqui, ó. Então, aqui a gente tem o chocolate meio amargo ou amargo mesmo, caramelo salgado, baunilha com bourbon, sabores alcoólicos, nozes e amêndoas, café. E vamos seguindo aqui, ó, outras coisas, canela, especiarias, frutas cítricas também. Olha quanta coisa legal que dá para vocês colocarem. Alguém estava falando ali a questão dos queijos também. Isso daqui é muito, por exemplo, assim, Laís que tem os brigadeiros lá. Cara, mete um brigadeiro de grana padano, que é maravilhoso, entendeu? Dentro desses sabores especiais. Imagina coisa linda. Além de bonito, né? Esteticamente bonito, em termos de sabores, fica incrível, sabe? Então, assim, isso daqui é bacana também. Pensando outra coisa,
As sobremesas também, né? Viajei aqui no brigadeiro ali da Laís, mas a gente tem essas outras possibilidades. Tudo isso daqui é algo que é bacana para você ir colocando e fazendo essas composições aqui. Ó, Laís, por exemplo, assim, ó, você vai fazer macarrons, né? Então, por exemplo, assim, esse ano trazer sabores nos macarrons. Por exemplo, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, ó, pode virar recheio de macarrão, entendeu? As ganaches saborizadas nessa pegada aqui. Então, são possibilidades também bem interessantes. Aí, o que que a gente pensa? Produtos individuais ou combos? O que que é mais interessante para mim? Eu tenho que começar a pensar em relação a isso. Então, assim, produto individual é legal? Sim, porque você pode, por exemplo, assim, ter essa questão da variedade de sabores, a questão de tamanho, de preço, né? Pode, às vezes, ser só um complemento, alguma coisa. Então, por exemplo, assim, vamos dizer que você tenha, sei lá, um único produto lá. A pessoa, eu quero esse, quero mais esse, ou quero só um específico. A questão de agilidade de produção, porque você vai ter uma linha só, isso também tudo ajuda. A questão de compra, de contra, que eu acho, é porque é um ticket médio menor. Então, muitas vezes, você vai ter que fazer muita quantidade para justificar um volume de dinheiro significativo. Então, muita coisa, às vezes, pequena para embalar. Então, assim, muitas vezes, um único item, uma coisa muito pequenininha, não estimula o cliente a comprar mais. Então, aí acaba que fica algo muito pequeno e você tem que trabalhar muito no caso de poder fazer um dinheiro significativo. Então, assim, não digo que você não tenha talvez um individual, mas se você tiver algum combo, é uma coisa mais interessante, porque você aumenta esse ticket médio da venda, os clientes conseguem ver mais de um produto e ele percebe essa economia, assim, pô, se eu fosse comprar tudo separadinho, daria tanto, mas aqui, nesse combo, nesse conjunto, eu estou vendo vantagem, que eu estou pagando mais barato por tudo isso. Então, e essa questão de ter um combo, ofertar coisas interessantes ali, isso às vezes traz, tipo assim, cara, já matei meu presente aqui mesmo, não tenho que pensar muito, não. Pô, aqui eu tenho um negócio de brigadeiro, eu tenho um pacote de café moído, eu tenho não sei o que aqui, entendeu? Facilita a compra, tá feito o presente. Então, isso é uma coisa que ajuda. A questão de contra, é porque sempre vai ter aquele chato, mas eu não queria o café moído, eu queria um chá, não sei o quê, não sei o quê. Então, rola essas chatura. Custo de embalagem, muitas vezes, é porque você vai ter que ter embalagens, às vezes, um pouco mais caras. A questão de preparo, volume, tem isso também. Né? E outra coisa é gerenciamento de estoque. Ou seja, todo um e outro, ele tem prós e contras. Mas eu acho que a gente, analisando com, vamos dizer assim, com frieza, olhando a nossa linha de produção, o quanto que a gente é capaz de dar conta, a gente consegue pensar melhor e trazer um e outro. Trazer coisas individuais e também trazer combos. Conseguiu printar aí, Letícia? Posso seguir? Beleza. Então, assim, é tudo questão de analisar
a tua realidade. Isso é muito importante. Agora, como é que eu vou pensar a questão da montagem do cardápio? Isso é uma coisa que as pessoas pecam muito. As pessoas pensam num troço lá e fazem as coisas até legais, mas capengam na hora de uma foto boa. Gente, foto vende. Foto vende. Ah, tá com preguiça de tirar foto? Nem se bota para jogo, nem entra nesse ramo, porque não dá. Não adianta, gente. Foto é super importante para você compor um cardápio, para você colocar nas suas redes sociais, entendeu? Então, você precisa pegar e prestar muito atenção em relação a essa questão das fotos. É super importante, tá? Então, assim, quando a gente pensa no cardápio, a gente tem que pensar na questão das fotos, a gente tem que pensar na definição dos preços, a gente tem que pensar na descrição atraente também desses produtos, que isso é outro ponto que muita gente caga nessa parte. Não presta atenção na descrição dos produtos. E isso é muito importante também. Por exemplo, falei daquele monte de sabor ali interessante para você colocar. Se você não valorizar a descrição desses sabores, perde sentido, perde a conexão. Então, a gente tem que pensar aqui o seguinte: foto de qualidade vende. Outra coisa assim que eu acho que mata o perfil, aquela coisa assim, o uso excessivo de Canva. Muitas vezes prioriza uma arte de Canva gigante, uma foto desse tamanhozinho aqui do produto, uma descrição meia boca, e você mata ali o teu produto, que é o foco. Então, assim, é aquela história. Às vezes, não tenho como fazer com um profissional. Tá tudo certo, gente. Não precisa você fazer com um profissional. Mas vai lá no próprio Pinterest, vai, procura no Instagram, tenta fazer, mostra o produto direito, tipo assim, busque o senso estético. Desde assim, limpar a câmera da lente, a câmera do celular, né? A lente. Tirar foto em alta resolução do seu celular. Às vezes a pessoa não se dá nem o trabalho disso, sabe? Utilizar ali a luz natural, inteligência artificial. Tem umas meninas aqui, alunas minhas, que usam aquele Photoroom, que dá para dar uma tapeada em fundo, às vezes até na louça, e isso tudo assim, vai descaracterizar o produto? Não, porque o produto é o teu produto mesmo, mas dá para dar uma melhorada na questão da foto. Muitas vezes vai fazer a foto do produto, aí, por exemplo, tira a foto do cenário inteiro, ou o produto está ali no centro desse tamanhozinho. Não, ângulo fechado, para mostrar a textura do produto, a pessoa poder ver os detalhes do produto. Então, assim, são pequenos cuidados e, às vezes, as pessoas não dão atenção nisso. Então, tem que ter esse cuidado para poder realmente valorizar o produto de vocês. E às vezes as pessoas não fazem isso. Não sei aqui qual é o nome de você, Galaxy A70. Eu não ensino receitas. O meu foco aqui é ensinar negócio. Esse é o meu foco. Eu não ensino receita. As receitas, provavelmente, vocês já têm todas, gente. É só adaptar o que você tem, entendeu? Aqui é só a gente que vai vender. Eu já estou quase sem voz, né? É terrível. Mas eu estou tomando aqui na minha caneca, mas mesmo assim. Então, vamos lá. Outro ponto aqui: definição de preço. Sempre estratégia de 3 faixas de valores. O que é 3 faixas de valores? Sempre você tem que ter um ticket mais alto, um ticket médio e um ticket mais baixo. Sempre 3 níveis de valores. Você vai distribuir no cardápio,
sempre do maior preço para o menor. Muita gente faz ao contrário, eu vou começar do mais baratinho para o maior. Não, é sempre do maior para o menor. Técnica de ancoragem. A pessoa já começa ali com um nível de preço e aí vem descendo. Outro ponto que é super importante, precificar corretamente, incluindo todos os custos. Não é no chute, não é perguntar no grupo do WhatsApp, é fazer as coisas realmente com clareza, né? Deixa eu ver aqui o que tem uma pergunta aqui no Instagram. Torta salgada, empadão. A senhora acha que dá para adaptar em forma de presente para o Dia dos Pais? O teu empadão pode virar não presente, mas ele pode virar uma opção de almoço, ele pode virar uma opção para o lanche da tarde. A questão é a narrativa. Isso, por exemplo, assim, não é um presente. É algo que vai figurar, vai estrelar ali no almoço ou no lanche da tarde, como em sobremesas, entendeu? Ele não entra na categoria de presente, mas ele entra num ponto interessante para a data, entendeu? Por exemplo, se você faz aí, você está falando do empadão, de repente até pensar na questão de pelo menos uns 2 sabores de empadão, ou até uma quiche, é uma coisa interessante, sabe? É bacana que isso aí tu entra com a narrativa para o almoço, para o lanche da tarde, enfim, é uma coisa que é legal. Essa parte da definição de preço, tá claro que também, gente? Como que vocês vão dispor isso daqui em termos de cardápio? Tá tranquilo? Agora, outro ponto aqui. Descrição atrativas. Isso daqui também é importante, porque quando você vai tratar dessa parte aqui dessas descrições, gente, o que é destacar os ingredientes especiais e de qualidade? Você não precisa dizer que é produto de qualidade. Qualidade é tua obrigação você oferecer qualidade, mas você descrever muito bem esses produtos, isso já ancora essa qualidade. Então, por exemplo, conforme a origem do produto, um chocolate de origem, sei lá, das quantas lá, com um teor de cacau tanto. Isso é informação relevante, que isso já dá esse tom desse que é um ingrediente especial, ele remete a essa questão da qualidade. Então, é importante esses dados. A questão de sabor e harmonização, né? Então, descrever esses sabores de uma forma que seja assim, que dê vontade, que seja apetitosa, que seja atraída, sempre usando adjetivos para despertar essa experiência sensorial. Então, que a pessoa vai imaginar. Por exemplo, assim, quando vocês veem um cardápio, quando a pessoa coloca lá algo suculento, uma descrição, recheio suculento, ele poderia ser recheio de tal, tal, tal coisa. Quando ele tem um adjetivo, automaticamente isso não vem na tua cabeça já na hora de encher a tua boca d'água? Então, isso quando vocês fazem essas descrições do produto de vocês, onde a gente fala, coloca esses adjetivos, isso tudo automaticamente já vai levar o teu cliente a pensar num outro ponto que está lá atrás, em percepções que automaticamente entram dentro do universo dele de experiência de consumo e da vontade de provar. Entendeu? Então, enquanto você está fazendo essa narrativa da venda, por que não começar a pensar, inclusive, no que harmoniza? Tal coisa combina com café, sei lá, um café com grão arábica de torra média, não sei o quê. Ai, gente, não sei nada disso. Fia, tu tem o Google, tem o chat GPT aí para isso. Vai pesquisar. Sabe? A gente tem que pesquisar. O mal do ser humano é a tal da preguiça.
E isso é muito fácil, você dá uma gulgada que você já sabe. Então, por exemplo, vou fazer um brigadeiro de café. Você taca isso aí no Google, você taca isso no chat GPT e você pergunta, me informe qual bebida harmonizaria com um brigadeiro de café. Vocês estão entendendo? Então, isso daqui, tudo ajuda você na narrativa de venda, na complementação, nas sugestões que você vai dar para o cliente e muitas vezes até no pensamento de como você vai montar os seus combos. Então, por exemplo, acabei de dar o exemplo do brigadeiro de café. Se eu tenho uma informação lá, que isso daqui harmoniza com tal coisa, putz, isso daqui é um troço que eu consigo aqui na minha região. Esse tipo de café aqui produz aqui na minha região. Vou lá ver com o fornecedor quanto que ele me cobra um pacotinho aí de 250 gramas aqui, vou colocar aqui no combo do meu produto. Vocês estão vendo? Como que vocês conseguem começar a pensar as coisas quando vocês estudam aquilo que vocês estão fazendo? Vocês conseguem perceber que às vezes vocês não estão pesquisando a fundo aquilo que vocês produzem? Por exemplo, uma sobremesa hoje que você venda. Qual o vinho ou qual o licor, talvez, que poderia agregar nessa sobremesa que essa família poderia incluir nesse almoço festivo? Você sabe dizer isso? Então, se você não sabe, pesquisa, amiga. Pesquisa, porque isso daqui tudo é formação que vai elevando a tua autoridade e a forma como que você se coloca como especialista na área que você atua. Vocês estão entendendo que são pequenos dados que fazem com que a gente se torne um profissional diferenciado? E às vezes isso está ali, esse tipo de informação está um passo de uma dedada ali digitar ali no Google e ir atrás desse tipo de informação. Outro ponto para levar em consideração é falar sobre a experiência única, né, que os clientes terão ao degustar esses produtos, entendeu? Então, isso é descrever a textura, descrever o aroma daquele produto, a combinação de sabores que você criou ali, o tipo de sensação que vai despertar. Isso tudo aumenta a vontade da pessoa experimentar. E eu vou dizer uma coisa para vocês: tudo isso que eu estou contando aqui para vocês, falando aqui para vocês, que eu estou focando no Dia dos Pais, isso daqui você pode trazer para o teu dia a dia, que às vezes você não faz. A origem da receita é uma inspiração, isso é super importante, entendeu? Compartilhar a história por trás dos produtos, a inspiração da tua criação. Às vezes você pode estar trazendo uma releitura de um pudim XPTO lá que o teu pai gostava, que o teu avô gostava, uma tradição familiar de servir. Então, traz esse tipo de situação para dentro da tua oferta, porque isso também traz outros pontos de conexão para essa venda, que vai para muito além de um produto. Vocês conseguem perceber que as coisas são feitas, a venda em si, ela é feita muito através da história que você conta. E não necessariamente da característica técnica. Ai, quanto que vai pesar o pudim? O quanto que não sabe? E vocês são muito focadas nessa parte técnica da coisa e esquecem outros elementos que vão elevando a percepção de valor que vai levar para um outro patamar aquilo que vocês vendem. Então, isso cria essa conexão emocional.
E, às vezes, isso é esquecido. Então, começa a pensar nisso na hora que você vai descrever as suas ofertas. Alguma dúvida até aqui, gente? Eu já estou sentindo minha voz indo embora, hein? E hoje tem Hot City da Colmeia a tarde toda. Ai, ai. Deixa eu olhar o chat aqui. Alguma pergunta? Não? Tudo tranquilo? Vamos seguir. E depois, terminando aqui, você fica tranquila que eu vou dar um espacinho aqui para vocês conversarem, a gente trocar ideias sobre produtos para vocês. Então, assim, quando a gente pensa na questão da divulgação da campanha, o que a gente tem que pensar? Imagens. Eu tenho que fazer um acervo de fotos e vídeos desses produtos. Tenho que trabalhar a parte de Instagram, não tem como eu não trabalhar rede social. Tenho que pensar em parcerias estratégicas. O que seriam parcerias estratégicas? Gente que pode divulgar meu produto, uma loja, às vezes. Ontem mesmo, no Hot City do Mel, tem uma aluna lá que eu falei para ela, por exemplo, assim, pô, faz um editorial Dia dos Pais. Ela tem uma parceira que faz locação de louça. Então, chama a moça que faz a locação de louça, chama a fotógrafa que, por exemplo, todas conversam com o público que é o mesmo público. Então, muitas vezes, juntando essas três forças, você vai divulgar o trabalho de fotografia da moça, você vai divulgar o teu doce, você vai divulgar a louça da outra. Entendeu? Então, é estratégico para as três e todo mundo divulga. Então, às vezes, você até não consegue fazer uma foto legal, colocar uma louça legal, porque às vezes você não conversa com as pessoas do teu meio. Então, se abra para isso. Outro ponto, anúncios. Tem que fazer anúncio, gente. Não tem jeito. Como é que senão você simplesmente vai ficar sempre ali para aquelas mesmas pessoas? Você não expande, você não amplia a tua né, a quantidade de pessoas que vão ser impactadas pelo teu produto. WhatsApp, entrar em contato com toda a tua clientela, as pessoas que já entraram, que já compraram de você, todo mundo tem que saber que você está com essa campanha do Dia dos Pais. Imprensa, olha, você entra, por exemplo, isso daqui é um canal que às vezes as pessoas esquecem, mas veja bem, sabe essas matérias que às vezes aparecem em jornal local, falando assim, fulana confeiteira produzindo para o Dia dos Pais. Gente, isso não é pago nada. E muitas vezes como é que é assim? Os editoriais, a imprensa, está procurando profissionais dispostos a gravar uma matéria com o assunto. Entendeu? Então, vai lá e entra em contato com redação, com blog de gastronomia, se coloca à disposição para uma matéria, para mostrar que você tem produtos ali. Às vezes é o tipo da coisa justa, pode não rolar nada, mas pode rolar também. E isso é mais uma oportunidade de abrangência. E, às vezes, até a questão de autoridade, de você sair nessa matéria e isso vem para a tua rede social, isso ancora autoridade. Então, essas coisas também precisam ser pensadas. E, às vezes, ficam de lado. Então, assim, se a gente recapitular tudo que a gente aprendeu aqui hoje, a gente vai entender o quê? A gente tem que entender como pensar para definir os nossos produtos. A gente tem que identificar os sabores e as combinações perfeitas para o Dia dos Pais, porque é uma coisa que não serve para todo mundo, né? A gente tem
as sazonalidades, a gente tem que pensar. Os pontos de vista de como montar esse cardápio de forma estratégica, como eu falei, a questão de foto bem feita, os níveis de valor, optar, né, se eu vou colocar ele combo, se eu vou colocar produto individual, essas descrições que são importantes, quais são os meios para divulgação. Então, e tudo isso, se a gente for pensar, isso daqui é o que, gente? Que a gente está tratando aqui hoje? Planejamento. E vocês já repararam que a maior parte de quem não consegue aproveitar uma data especial que seja dentro do seu negócio, a maior parte das vezes é falta de planejamento? Vocês já repararam isso? Alguém já viveu isso? Às vezes está vendo lá um monte de gente rodando uma campanha, se dando bem com a campanha, e se dá conta, cara, se eu tivesse planejado, eu também poderia estar na mesma situação que essa pessoa. Mas as coisas vão indo, vão acontecendo, e a pessoa é atropelada pelas datas e deixa passar oportunidade, unicamente por falta de planejamento. Ó, Laís está falando que já viveu isso. Entendeu? E isso a gente vê todos os dias, né? O que você quer voltar? Qual é o slide que vocês querem voltar? Divulgando campanha? Entendeu? Então, assim, gente, o que mais eu digo para vocês é a questão de ter que planejar as coisas, começar a olhar. E o que é muito importante a gente pensar é o seguinte, que esse Dia dos Pais, simplesmente, é a primeira data que é o que marca esse segundo semestre, que é um semestre cheio de oportunidade. E se você não se planejar para esse semestre, você está lascada. E eu quero perguntar aqui para vocês, para quem está aqui, quem que fez um balanço do semestre passado? Quem aqui que bateu as metas do semestre passado? Ou quem nem fez meta nenhuma, simplesmente só foi atropelada pelo semestre? Só me fale. Como que está o semestre de vocês? Vocês fizeram essa análise de como foi o fechamento dos últimos 6 meses? Ó, Laís, foi atropelada. Então, assim, o que a gente tem que pensar muitas vezes é o seguinte: às vezes você é atropelada justamente por falta de pensar nas ações. Aí, ó, não fiz meta, apenas fui dando uma olhada e tentando vender, sem planejamento e foco. Então, ou seja, sem planejamento, sem foco, sem venda, você não sabe nem se você teve resultado. Simplesmente só caminhou, só foi. Kênia não fez meta, foquei nos cursos e comprei apenas. Pois é, Leia, mas isso daí é questão de capacitação, mas e resultado em termos de negócio? Entendeu? Então, assim, é isso que a gente tem que olhar. A capacitação é necessária, é super importante. Agora, para além de para capacitação, eu tenho que ter objetivo com o meu negócio. Eu quero crescer, eu quero aumentar o número de clientes, eu quero aumentar faturamento. O que eu quero com o meu negócio? Ó, meta e planejamento zero. Então, assim, eu trouxe até aqui, para a gente analisar o que foi para trás, o que funcionou no primeiro semestre, o que não funcionou. Qual que era a meta? Bateu? Não bateu? Nem tinha meta.
E qual o plano para o segundo semestre? O que vocês esperam desse próximo semestre? Vocês vão querer repetir e serem atropeladas novamente, como foi no primeiro semestre? É isso que eu quero saber. Entendeu? Qual que é a ideia de vocês? Do que vocês querem seguir para frente? Porque, olha só, nós temos o Dia dos Pais, nós temos em setembro, início da primavera, você pode criar também ali uma questão de uma demanda. Você tem em outubro, você tem Dia dos Professores, você tem Dia das Crianças, você tem que ir atrás de Natal. Eu, por exemplo, eu tenho uma aluna que já está com um estoque de embalagem de Natal comprado. Quem aí que está pensando em Natal? Sabe? E tudo isso, gente, é planejamento Halloween, e tudo isso é em planejamento em termos de pensamento de o que eu quero para frente. Simone, eu não entendi isso. Vender pela metade do preço para fazer uma parceria, eu não falei nada disso, de vender nada pela metade do preço, amiga. Não sei de onde você tirou esse troço aí, não. Imagina, que ninguém vende nada pela metade do preço. Eu acho que talvez você não tenha entendido o que é parceria, entendeu? Então, gente, o que a gente precisa pensar em relação ao segundo semestre? A gente precisa pensar o seguinte: fazer essa análise do período anterior, e a minha proposta é: quem quer fazer essa análise do período anterior, do semestre anterior, junto comigo, quem quer traçar esse plano do segundo semestre junto comigo, a gente pegar, listar todas as datas e as possibilidades de datas que vêm agora no segundo semestre e a gente montar todas essas metas para ter um plano pronto para agir no segundo semestre. Alguém gostaria de fazer isso comigo? A gente, um dia inteirinho focado nesse planejamento, tipo assim, ó, faca na caveira, vamos embora, a gente se dedicar a um dia inteiro em relação a isso, seria muito top. Então, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Prestem muito atenção. No dia, olha só, atenção, hein? Alunas do MEL, alunas da Colmeia e não alunas. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Todo mundo. No dia 5 de agosto, vai ser uma segunda-feira, nós vamos fazer o plano de aceleração do segundo semestre, que é esse planejamento. A gente vai sentar o rabinho e nós vamos tirar um dia, é na segunda-feira que a confeiteira geralmente não está com demanda de produção, nós vamos passar o dia planejando o teu segundo semestre. Você vai sair de lá com todas as ações prontas, com o teu calendário pronto para você, com meta, com tudo. É tipo assim, mão na massa, a gente vai fazendo junto. O que vocês acham? Vocês topam? Entendeu? Então, vamos fazer isso? Então, agora o que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte: como é que vai acontecer? Nós vamos encontrar, tipo, enquanto mentoria, vai ser diazão, assim, igual que nós estamos aqui ó, no Zoom aqui agora, nós vamos começar 9h30 da manhã e nós vamos até 4h30 da tarde, preparando esse conteúdo todo aqui, mão na massa, material de implementação. Vou soltar antes material de implementação para vocês imprimirem e a gente fazer junto, tá? Entendeu que a ideia não é só conteúdo, não, porque eu sei que se eu faço um negócio aqui, depois vocês não vão lá e vocês não fazem. Entendeu? Nós vamos fazer juntas, juntinhas. Beleza?
E aí, como é que vai funcionar? A gente vai ter esse dia com o conteúdo orientado e a implementação. Ah, vai poder assistir depois? Vai poder ter assistido depois. Você vai ter guia, você vai ter plano, tudo para preenchimento, para tornar tudo prático. Nós vamos fazer o nosso plano juntas nesse dia. Aí, o retorno do investimento. Galera, isso daqui é investimento no teu negócio, investimento na tua vida. Por quê? Você aprendeu a fazer isso, você vai pegar esse material e você vai replicar N vezes para fazer aí no teu negócio, em qualquer situação que você precisar. Tá, Jússi? E como é que vai ser o investimento? Vamos prestar atenção aqui. Alunas da Colmeia e alunas do Mel, vocês têm cupom diferenciado. Eu ainda vou soltá-la para vocês dentro dos grupos, tá? Então, vocês não comprem agora. A galera que não é aluna nem do Mel e da Colmeia, o investimento é R$ 98 para passar um dia comigo, com a nossa comunidade, e fazer esse planejamento para o semestre. Será que é um investimento muito alto para você ter um plano de ação que você vai usar para os próximos 6 meses? Eu acredito que não. Né? E você pode ainda parcelar em 12 vezes no cartão de crédito, tá? Então, paga no Pix, se for ao vista, tal, não sei o quê. Exatamente, é entrega de milhões. Vocês vão passar o dia inteiro lá comigo, entendeu? Vocês vão sair com o plano de vocês do segundo semestre, tá? Então, galera do Mel e da Colmeia, não comprem ainda, que vocês têm cupom de PI, como sempre, tá? Então, e a galera que está fora é apontar para esse QR Code, e quem está aqui no Instagram é só escrever, comentar, acelera. Comenta, acelera. A palavra acelera, que vocês têm o. Vocês acessam o link, tá? Então, é isso. Eu quero saber quem está aqui, ó. Dia 5/8, 9h30 até 4h30 da tarde. Vocês sabem que eu boto ali o horário de 4h30, porque depois a gente acaba e tira uma pancada de dúvida aqui. Então, eu quero saber quem que está junto, para a gente estar dentro desse dia aí de coisa. Tem uma pergunta ali, o Colmeia ou o Mel? A Colmeia é a minha mentoria de acompanhamento de 6 meses, e o Mel é o nosso programa voltado para vendas, o plano de vendas, tá? Deixa eu tirar uma dúvida aqui, que tem aqui, ó. Simone, olha só. Quando a gente fala em parceria, colocar, por exemplo, assim, que eu dei o exemplo do café, né? Para você colocar, por exemplo, assim, vamos dizer assim, vamos criar um produto, mas o café. Cada uma vai vender o seu. Se você coloca lá o produto de uma colega, vamos dizer que você vende a torta salgada e a Eliane vende a torta doce. Cada uma com o seu produto, entendeu? Cada uma vai ganhar o seu. Então, às vezes, para tornar um combo mais interessante, você pode fazer o quê? Você reduz um pouquinho a tua margem de lucro sem tirar dinheiro, que não vai comprometer a tua precificação. Mas Deus me livre, nada de ganhar metade, não. Vocês vão ganhar todo mundo junto e o justo, entendeu? Então vamos lá, gente. Quero saber quem vai aqui, ó. Vou mandar aqui, deixa eu mandar aqui aqui no Zoom. E aí vocês vão tirando as dúvidas aqui comigo. Quero saber quem é que vem, hein, gente? Quem que vem nesse negócio aqui? Eu quero botar um monte de gente lá, porque nós temos muita coisa para planejar para fazer esse negócio. E esse vai ser o último workshop antes do Natal, que daí depois a gente já vem para o Natal, né? Que vai ser o de Natal, inclusive já está com data marcada lá no final de setembro. Aqui, ó. Deixa eu. Ó, vou botar aqui para vocês.
Não, Laís, veja, depois você vai assistir o presente, mas é legal. Então, galera, tô esperando vocês. Galera do Mel e da Colmeia, eu vou mandar o link diferenciado para vocês, tá? Então, quem ainda não está dentro, venha, porque nós vamos fazer, olha, um baita de um aulão. E como eu estou falando para vocês, olha, eu quero assim, ó, mão na massa, porque eu sei que vocês são enroladas, às vezes vocês assistem o negócio e vocês não fazem os exercícios. Então, nós vamos fazer juntas. Então, vai ter um grupo de WhatsApp. Então, assim que vocês inscrevem, vocês vão receber um e-mail nosso também com o link do grupo do WhatsApp. Então, vocês vão entrando lá e que daí, com a medida do tempo, a gente vai disponibilizar, antes de acontecer esse dia, eu vou disponibilizar materiais de implementação que eu quero que vocês imprimam, porque eu quero que vocês, junto comigo com esse material, para a gente fazer essas coisas todas juntas, tá? Então, vocês vão sair no dia 5 com o plano de ação daquilo que você vai executar para o teu segundo semestre, tá certo? Vamos encerrando por aqui, a gente vai conversar. Quem tem dúvida, me manda aqui no direct do Instagram, que eu converso com vocês. Mas olha, estou esperando vocês. Vamos sentar o pau aí, olha, fazer um semestre daqueles, tá certo? Beijo no coração. Vou liberar aqui, vou encerrando aqui a gravação para vocês. Ah, não, deixa aqui, eu tenho mais um tempinho aqui. Quem tem dúvida em relação à parte do Dia dos Pais, essa parte de combo, de produto, de tudo? Quem quer perguntar? Pode. Vou abrir aqui, vou dar uns minutinhos para vocês aqui, que eu tenho esse tempinho para tirar dúvidas de vocês aqui. Vamos lá. Momento mentoria. Quem quer aproveitar aqui? Galera da Colmeia, deixa para tarde, que nós temos hot seat hoje. Aí eu converso com vocês. Deixa as meninas novatas aí. Alguém tem dúvida? Alguém quer saber alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Mas também, se não tem dúvida, né? Vou embora, né? Ninguém está perguntando nada. Tá tudo certo, ninguém quer tirar nenhuma dúvida em relação a produto, a campanha, nada dessas coisas. Estou dando aqui a oportunidade para vocês, hein? Se não for agora, cale-se para sempre. Ah, que bom. Quantos dias é o ideal abrir as vendas? Jane, nesse tipo de campanha, eu gosto de fazer pelo menos umas 2 semanas, tá? Por exemplo, assim, eu já abriria semana que vem, segunda-feira que vem, tá? Como fazer uma campanha que vende? Mônica, foca nesses passos que eu estou falando aqui. Produto bom, faixa de valor interessante. E, cara, gente, não tem outro jeito se não ser, por exemplo, assim, a consistência nas postagens, nos stories, ativar o modo papagaio, mandar as mensagens no WhatsApp para a clientela, para quem já tem na base do teu cliente, fazer anúncio. Isso também é muito importante. Deixa eu só ver aqui. Trabalho com caseirinhos, no caso, posso oferecer como café e lanches? Pode, é interessante. Mas faça assim, você poderia fazer uma apresentação mais bacana, você pode criar sabores novos para ofertar, para dar uma diferenciada no sentido de ser uma ocasião especial, entendeu? Isso é uma coisa. Ai, que legal, Patrícia terminou o cardápio na aula de hoje. Beleza. Patrícia, você tem opção de sobremesa, hein, Patrícia? Presta atenção. Alguém mais? Alguém mais? Senão, nós vamos lá. Ó, vai ser leilão. Eu dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Aí a gente encerra aqui e seguimos.
que eu tenho que ainda recuperar essa voz aqui, fazer um almoço para minha galera e encontrar com a galera da Colmeia hoje. Então, vamos lá, gente. Vamos lá, estou encerrando aqui e seguimos aqui. E depois eu quero até fazer uma enquete, quero saber que aula que vocês querem para as próximas semanas. Tchauzinho para vocês, então.